Que bom que você está com a gente nessa oportunidade que nós temos de adorar ao Senhor juntos. Queria te convidar a buscar ao Senhor e a declarar diante dele a sua fé naquele que pode todas as coisas. Chama a sua família, chama os amigos. Vamos buscar ao Senhor com alegria e declarar a Ele a nossa adoração. Aleluia. Declare assim, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se vestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Você nesse momento tem a oportunidade de adorar o Senhor com os seus bens, com as suas ofertas, com os seus dízimos.
As contas estarão sendo projetadas, o QR Code no seu monitor, no seu smartphone. Você tem a oportunidade de adorar ao Senhor com os seus bens nesse momento, querido. Aleluia. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu
Que vão conosco no canal da Igreja Batista Marapendi no YouTube. Nós estamos aqui para, então, propiciar um momento de encontro com o texto bíblico, buscando tirar algumas lições para a nossa vida. Eu queria, então, pensar hoje numa temática que é o Amalequita de ontem, Amalequita de hoje e o Amalequita de sempre. O que fazer com os Amalequitas quando eles se apresentam diante de nós. Então, vamos por partes. Vamos, então, ver como é que é a história dos Amalequitas, como é que eles interagem ou interferem com o povo hebreu e o que isso se aplica para nós hoje em dia, tá? A primeira coisa, então, é que Amaleque, ele surge como um neto de Saul. Na descrição desse culto tem os textos bíblicos que nós estamos usando de modo muito especial neste momento, tá bom? Simplesmente pensando em cada um deles, né? E vai dizer o seguinte, lá em Gênesis 36, verso 12. Tímina era concubina de Elifaz. Elifaz era filho de Esaú. E teve de Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. Então, Amaleque, de onde vem os amalequitas, esse povo, na verdade, seria neto de Esaú e filho de uma concubina. Então, você pode pensar aí, já começar a tentar fazer a construção da identidade psíquica de Amaleque e dos amalequitas, a partir dessas referências dadas, né? Então, Esaú era alguém que valorizava atividades mais viris, como a caça e como ações mais contundentes. Esaú também alguém que entrou que tinha dificuldade de lidar com as questões espirituais, de dar valor àquilo que era realmente espiritual, troca a bênção, a primogenitura por um prato, por uma sopa de lentilhas, né? Por mais forma que tivesse, por mais saborosa que tivesse a sopa de lentilhas, se ainda fosse por um rodízio na Mocelin Steak, até poderia pensar nisso, né? Mas não por uma sopa de lentilhas, né? E ele troca, então, e esse aí é o sinal de alguém que não está disposto a nada, a não ser a satisfazer aquilo que deseja, os seus desejos, né? Se alguma coisa ligada à relação com Deus envolver a supressão de um desejo, essa pessoa, filha de Esaú, vinda de Esaú, ela simplesmente terá dificuldade com isso e simplesmente abandonará qualquer tentativa de supressão de um desejo em algum momento em prol daquilo, abandonar qualquer tentativa de crescimento espiritual em algum momento, melhor dizendo, do que largar a mão do seu desejo momentâneo, tá? Eu não estou falando que a vida cristã é uma sublimação até a eternidade, não. Estou dizendo que em alguns momentos da vida, e também da vida cristã, nós precisamos manter os nossos desejos na rédea curta, para que a gente não venha se complicar. Por exemplo, eu posso passar na frente de uma concessionária de carros e ver um carro muito bonito e ter um desejo de ter aquele carro muito bonito. Mas as minhas condições podem não autorizar que eu vá lá e compre aquele carro. Então, eu tenho que manter o meu desejo na rédea e não chegar lá aproveitando o meu crédito, né? O que eu acho que é um bom nome ainda, né? Um bom CPF, um bom pagador, e chegar lá e abrir um financiamento que não vou ter como arcar com ele. Então, acho que essa é uma questão importante para nós, quando nós pensamos, então, em Esaú. Amaleque tinha a questão também de ter um trato, né, diferenciado, filho da concubina. Logicamente que isso aí não gera o mesmo tratamento. Nas páginas da Bíblia, nós vamos ver diversas vezes filhos de concubinas tendo uma postura rancorosa, rançosa, a partir
desses encontros que lá, então, estão estabelecidos. Ok? E aí nós chegamos, então, ao momento em que o povo está no êxodo, né, saindo do Egito, está a caminho da chamada Terra Prometida, e eles, no capítulo 17, chegam a um local chamado Refidim. Aí estou lendo Êxodo 17, verso 8. E lá em Refidim, que quer dizer local de descanso, o povo, então, se aquietou. Mas ele não pôde ficar muito tempo quieto, porque os amalequitas deram sobre ele. E perturbaram o descanso do povo, e aí tem uma batalha. Em um momento, é nessa batalha que você tem aquela cena de Moisés no alto do monte, e o povo batalhando contra os amalequitas, que era um grupo nômade, que fazia pilhagem, né? Grupos nômades que faziam pilhagem a outros grupos que perambulavam pelo deserto, pela região onde eles estavam, né? E aí, simplesmente, o Arão e Hur sobem ao monte para segurar a mão de Moisés, né? Quando a mão de Moisés estava abençoando o povo estava tendo vitória contra Amalequitas. Quando a mão de Moisés pesava e ele baixava para descansar, o povo começava a perder a batalha. E aí, tanto Arão quanto Hur, cada um de um lado, segurou as mãos de Moisés, fazendo imposição de mãos, e de tal modo que o verso 13 vai dizer que Josué desbaratou a Amaleque, a seu povo, a fio de espada. Aí, verso 14, que eu vou ler, então, até o 16. Então, disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória no livro, repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, ele chamou o Senhor, é a minha bandeira. Se não estou enganado, é Jeová Nissi. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então, nós temos aqui um encontro de um DNA similar, o mesmo patriarca, né? Eles têm lá Abraão como trisavô, Isaac como bisavô, e tem Esaú como avô, no caso de Amaleque. E a turma do lado de cá, vindo da herança de Jacó. Então, eles têm um sangue muito parecido. Só que esse pessoal dos amalequitas desconsidera completamente qualquer tipo de parentesco, de relação possível. Eles simplesmente querem despojar os seus parentes, ainda que um tanto quanto distantes. E isso não fica só aqui. Lá em 1 Samuel 15, verso 2, nós vamos ter Saul sendo instigado por Deus, segundo o texto bíblico, para poder atacar Amaleque, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez Israel. O que Amaleque fez Israel? Se opôs a Israel no caminho quando este subia ou saía do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque. E aí o texto vai dizer que Saul vai e fere Amaleque, destruindo o povo ao fio da espada, menos a Agag, o seu rei, e também pouparam o melhor das ovelhas, os bois, os animais gordos, cordeiros, o melhor que havia, não destruiu, porém, tudo aquilo que eles consideravam vil e desprezível, eles, então, destruíram. E você vai ter esse mesmo grupo atacando a Davi. Davi estava localizado com seus homens em Ziclag, e aí ele sai para trabalhar, ele era um guerreiro, sai para trabalhar com seus homens. Quando eles voltam, aquele vilarejo estava todo queimado, e as suas famílias, seus bens já não estavam mais lá.
E a história, a narrativa bíblica, melhor dizendo, vai dizer que os amalequitas deram contra Ziclague. Então, foi esse mesmo grupo que atacou, que importunou a Davi. Então, vamos lá. O que é que isso tem a ver com a gente? Viu? Nós fizemos um apanhado sobre quem são, e, logicamente, com a Amalequita se tornou um símbolo daquilo que deve ser aniquilado no meio do povo de Deus, tá? No meio de cada um de nós. Um símbolo de algo que é ruim, que é desprezível, que é profano diante de Deus. Por isso deve ser aniquilado. Então, como é que nós podemos pensar os amalequitas? Primeiramente, os amalequitas é tudo aquilo que representa para nós uma resistência ao nosso progresso, seja como pessoas, seja como igreja, como povo de Deus, uma resistência à nossa caminhada de fé. Então, o povo estava a caminho da Terra Prometida e aí é encontrado, melhor dizendo, pelos amalequitas que tentam atrapalhar esta caminhada, esse progresso. Então, há sempre, meu querido e querida, gente e situações e coisas que podem atrapalhar a nossa caminhada. Eu vou citar um exemplo para você, que é um exemplo que está rodando a preocupação governamental hoje, e que a imprensa tem falado muito sobre isso. Essa questão das bets, né? Ou ainda do jogo do tigrinho, né? Esses aplicativos que atendem e que estimulam a ludopatia, o vício no jogo. Há pessoas perdendo dinheiro, perdendo a dignidade, perdendo relações, perdendo a vida por conta da ludopatia. Então, meu querido e querida, logicamente que não cabe a gente incentivar esse tipo de coisa. Pelo contrário, cabe a cada um de nós a condenar. Quando uma pessoa gasta muito tempo apostando, em vez de meditar na Bíblia, em vez de estar em comunhão com Deus em oração, quando a pessoa dá comunhão com seus irmãos e amigos, sua família, mas está lá, troca tudo para estar ligada no celular ou no computador, seja lá o que for, para poder manter o seu vício ou a sua inclinação para o jogo em dia. Quando uma pessoa faz isso e gasta o seu tempo nisso, eu quero dizer para você, meu querido, que isso eu sou Amaleque, está atrapalhando a sua caminhada, o seu progresso na vida cristã. E isso precisa ser exterminado da sua vida. Seja com ajuda terapêutica, seja com uma postura radical de não ter mais acesso à sua conta bancária, seja com, até mesmo, quem sabe, a ausência do uso do telefone celular durante um tempo. Pasmem, a humanidade viveu até os anos 90 sem celular e estava tudo muito bem. Nós conseguimos viver sem aparelho celular. Parece que isso aqui é um novo membro do nosso corpo, mas não é não. Nós conseguimos viver sem celular. Então, se esta é a solução, se esse é o caminho, meu querido e querida, Amaleque, extermine isso que está atrapalhando o seu progresso, a sua caminhada, está atrapalhando as suas relações, tanto com Deus quanto com as pessoas. Amaleque também é aquilo que atrapalha e perturba o nosso descanso, o nosso momento de paz. Nós precisamos descansar, precisamos de paz. Quando nós encontramos amalequitas, quando os amalequitas nos encontram, nós precisamos ver da onde eles estão vindo para poder, então, fortificar a nossa refidim, esse lugar de descanso, para que ninguém incomode a gente nesse momento de respiro. Eu e você precisamos respirar. Eu não sei qual que é o seu local de respiro, se é uma caminhada na praia, se é uma trilha na floresta,
se é uma estrada dirigindo carro, eu não sei o que é, mas seja lá o que for, o respiro, meu querido e querida, valorize esse tempo e tenha esse tempo, essa sua refidim, e vigie para que amalequitas não cheguem até você. Amalequita também era um povo nômade, né, que eu falei, que promovia a pilhagem. Davi sofreu com isso. Há outras experiências no Primeiro Testamento que falam sobre isso. E aí, por que da recriminação de Samuel para Saul não é só a desobediência, mas é a questão ética voltada nessa obediência. Como é que o povo de Deus vai se manter com um dinheiro que é um dinheiro, aí em Amaleque, com um dinheiro que é um dinheiro de roubo, de pilhagem? Recentemente, nós vimos pela imprensa, pela grande mídia, uma coisa que chocou muito, pelo menos a mim. Pessoas que, ao que tudo indica, pelo menos o que está noticiado, estão indiciados em processos pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, por desvios das pensões dos aposentados e das aposentadas. Pessoas que enriqueceram, roubando dinheiro dos idosos. E não bastasse isso, essas pessoas quiseram purgar a sua culpa, ofertando uma pequeníssima parcela desse vultuoso empreendimento ilícito, desta vultuosa pilhagem, fazendo ofertas em igrejas. E mais, oferta casada com testemunho, querendo aparecer, como Ananias e Safira, em Atos 5, quiseram aparecer perante os demais irmãos e irmãs. Não cabe a gente receber dinheiro de pilhagem. A bem da igreja, das igrejas receberam, espero que seus pastores não tenham tido ciência até então que aqueles recursos eram recursos de roubo de aposentados. Há uma questão ética. Tudo que é de Amaleque precisa ser destruído. O que eles têm, os bens deles, precisam ser destruídos. Não é para a gente se aproveitar, santificar da pilhagem. Ou destrói, ou devolve. Se não pode devolver, destrói. Amaleque, então, é esse símbolo daquilo que precisa ser aniquilado. O problema que nós temos hoje é que as pessoas acham que os amalequitas de hoje são pessoas diferentes das nossas, às vezes etnias diferentes da nossa, gêneros diferentes do nosso. E acham que esse texto e esses textos da Bíblia, com relação a Amaleque, respaldam ou respaldariam o assassinato e o extermínio 10 pessoas diferentes em termos raciais ou de gênero da gente. Não, meu querido. Gostei muito de uma expressão que o pastor Renato usou na casa Dirce. Eu vou tentar localizar aqui, está no meu celular, e ele, logicamente, analisando um outro texto, não este, ele falou o seguinte, ó, que aquilo que está aplicado no texto bíblico em relação ao povo
não deve mais, segundo os rabinos, e aí ele cita aqui um Sefer HaShinut, ou Shinuki, que vai dizer que aquilo que está aplicado a um povo, lá no Primeiro Testamento, no Velho Testamento, não se aplica a outros povos ou outras pessoas no nosso tempo. Então, essa transposição, ela é vedada. Ela não deveria acontecer, biblicamente falando, e também racionalmente falando. Nós estamos no século XXI, meus irmãos e irmãs. Não faz sentido ninguém sair matando os outros. Ainda mais por uma questão de diferença religiosa, ou preconceito étnico, ou preconceito de gênero. Seja lá qual for a razão fundante deste preconceito. O problema maior, meu querido e querida, é que nós precisamos matar os amalequitas de dentro. E aí eu não falo de pessoas que estão nas nossas relações dentro da igreja, não. Estou falando dos amalequitas que estão dentro de nós. Essas coisas, essas inclinações, esses triscamentos que fazem com que a gente tenha um flerte com o erro em alguns momentos, e que isso acaba levando a gente e acaba trazendo para a gente um atrapalho, seja no descanso com Deus, seja na caminhada com Ele. Então, seja no descanso, seja na caminhada com Ele, é esse amalequita que mora dentro de nós que precisa ser, então, aniquilado. Não é exterminar o outro, não é exterminar um povo, é exterminar as inclinações nada santas que habita a cada um de nós, em cada um de nós. É isso. Espero que você consiga vencer o amalequita que está e que vive dentro de você. Paz e bem, meu querido e minha querida, que a sua semana seja abençoada e que o Senhor faça reluzir a sua face sobre você. É meu desejo e também a minha oração.